Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é algo bem central na experiência cristã, né? Uhum. Como a nossa busca individual por uma vida mais santa, tal da santificação, se entrelaça com a nossa vida em conjunto, a comunhão. Exato. Recebemos um material bem interessante sobre isso. Sim, e a ideia que parece saltar aos olhos essas duas coisas são, na verdade, inseparáveis. A santidade pessoal, ela parece que floresce mesmo quando vivida ali no meio do povo de Deus. É isso aí. E tem um trecho em Hebreus, capítulo 12, né, versículos 14 e 15, que parece que dá o tom. Diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma afirmação forte. Muito forte. E continua: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse alerta final sobre a raiz de amargura, nossa, já mostra como os problemas na comunidade podem afetar feio a nossa caminhada, né? Sem dúvida. E aí é bom a gente entender bem o que os textos querem dizer com koinonia, essa palavra grega para comunhão. Não é só tipo ir ao mesmo lugar ou tomar um café juntos depois do culto, sabe? Certo. As fontes que a gente analisou, elas batem na tecla de que é algo bem mais profundo. É participar da vida que temos em Cristo, como diz lá em 1 João 3. É uma manifestação que a gente consegue ver, sabe? Do que o Espírito Santo está fazendo entre nós. Uhum. Em Apeu, uma imagem forte usada, a da ceia do Senhor, um só pão, que representa um só corpo, mesmo a gente sendo muitos membros. Paulo fala disso em 1 Coríntios 10, 17, todos ligados pela mesma fonte de vida. Entendi. Então, o nosso desafio aqui hoje é explorar essa via de mão dupla. Como a santificação, que parece uma coisa tão pessoal, na verdade depende e muito da comunidade e também impacta a comunidade. Isso. E como a comunhão de verdade não é só um detalhe, um extra, mas é o ambiente mesmo onde a gente cresce, onde a gente é curado e onde a gente até mostra para o mundo o que é o reino de Deus. Ok, vamos tentar desempacotar isso melhor. Legal. E só um detalhe inicial que achei interessante veio de uma nota sobre o Jonathan Edwards. Ele falava dos tais afetos santos que Deus planta no coração da gente. Afetos santos. A ideia é que essa santidade interna, ela não pode ficar escondida, sabe? Ela precisa transbordar em amor prático, em ações concretas ali na comunidade. Uma santidade só interior, assim, sem fruto visível, seria incompleta, segundo essa visão. Faz todo sentido. Bom, vamos começar então pela beleza, pela importância dessa comunhão. Lemos sobre a oração de Jesus lá em João 17. É impressionante a intensidade com que ele pede pela unidade dos seguidores. É verdade. E o motivo não era só para eles ficarem bem uns com os outros, né? Mas para que essa unidade fosse um sinal para o mundo. Um sinal de que o Pai realmente tinha enviado o Filho. É um testemunho poderoso por si só. Exatamente. E é legal ver como diferentes autores nos ajudam a enxergar as várias facetas dessa unidade. Por exemplo, alguns, como John Stott, eles esclarecem bem que não se trata de todo mundo ser igualzinho, sabe? Aquela uniformidade meio chata. Sim, tipo um exército de robôs. Isso. Pelo contrário, é a diversidade sendo reconciliada, mas reconciliada em torno da verdade central do Evangelho. Já o N.T. Wright, ele usa uma imagem muito forte. Diz que essa unidade é como uma escultura viva do futuro que Deus promete. Uma prévia da nova criação acontecendo agora. Uau, escultura viva. É forte, né? E outros, como o Amos Young, por exemplo, destacam que quem orquestra isso tudo é o Espírito Santo. É ele quem acolhe os dons diferentes, as culturas diferentes e transforma tudo numa espécie de sinfonia missionária. Muito bonito isso. Mas aí surge uma questão prática, né? Com essa ênfase toda na unidade, como é que a gente garante que ela não acabe, sei lá, sufocando as diferenças que são importantes ou que não vire uma pressão para todo mundo ser igual, em vez dessa diversidade reconciliada que o Stott falou? Qual o equilíbrio? Ótima pergunta. E parece que o ponto crucial, segundo as fontes, é o centro dessa unidade. Onde ela está ancorada. O centro.
Os textos alertam unidades que são construídas em volta de projetos humanos ou agendas particulares, sabe? Ou só afinidades superficiais. Essas tendem a não durar e podem sim se tornar opressivas. Hum, Agora, a unidade que persevera e que consegue celebrar a diversidade dentro dela é aquela que está centrada em Cristo, na verdade do Evangelho. É uma unidade que o Espírito dá, não que a gente fabrica. O Salmo 133 descreve essa bênção de um jeito muito poético, né? Ah, sim, o do óleo e do orvalho. Esse mesmo. Fala do óleo precioso que desce pela barba de Arão e do orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O óleo lembra unção, consagração, cura. O orvalho, vida, frescor, renovação. Que lindo! E a chave é que eles descem. É um presente de Deus que flui para a comunidade que está unida. Autores como Stanley Horton e Anthony Palma, eles conectam isso diretamente à graça que o Espírito nos dá para conviver, sabe? Paciência, perdão, apoio mútuo. Uhum. São frutos concretos da santidade que a gente vive junto. E são habilitados por essa unção que vem do alto, que vem de Cristo, a cabeça. Pensando nisso que você falou, onde será que a gente consegue perceber esse óleo da cura e esse orvalho da renovação fluindo nas nossas comunidades hoje em dia? E talvez, mais importante ainda, o que pode estar bloqueando esse fluxo? Porque, vamos ser sinceros, nem sempre a experiência é essa, né? Com certeza. E as fontes são bem realistas quanto a isso. Existe oposição à comunhão. Lá em Provérbios 6, a Bíblia diz que semear discórdia entre irmãos é uma das coisas que Deus detesta. É verdade? O adversário sabe muito bem que a divisão enfraquece o nosso testemunho. O Luiz Saião faz uma observação que eu achei muito pertinente. Muitas vezes, os desvios doutrinários, as heresias, elas não começam com uma ideia teológica errada, mas com um coração amargurado. Nossa. Aquela raiz de amargura de Hebreus, ela pode envenenar tanto a nossa teologia quanto a nossa convivência. E o Gordon Anderson complementa, dizendo que a gente precisa de discernimento espiritual para identificar essas narrativas de desconfiança, sabe? Fofoca, meia-verdade, que vão minando a comunhão aos pouquinhos, silenciosamente. É sutil, né? Muito. E a cura para isso, segundo Efésios 4,15, vem pela verdade. Mas não qualquer verdade. A verdade dita e vivida em amor. Então, tá. Reconhecer o problema é o primeiro passo. Mas como a gente vai além? O que as fontes sugerem em termos mais práticos para lidar com essa amargura, com essas narrativas de desconfiança quando elas aparecem? Olha, uma sugestão prática que aparece bastante é a de ter códigos de reconciliação claros na comunidade. Tipo, acordos sobre como a gente vai lidar com conflitos. Códigos de reconciliação? Interessante. Por exemplo, se surgir um problema com alguém, ter o compromisso de ir conversar diretamente com a pessoa. Rápido, tipo em 24, 48 horas, em vez de sair falando para outros, né? Ah, o famoso não fazer fofoca. Exato. E praticar escutativa, tentar de verdade entender o ponto de vista do outro, estar disposto a admitir a própria falha, não só ficar apontando o dedo, e buscar ativamente o perdão, a restauração do relacionamento. São passos bem concretos, baseados em princípios como os de Mateus 18. Parece muito bom e muito necessário. Mas o que realmente sustenta essa comunhão toda na prática? Qual é a base dela, olhando para o material que a gente analisou? O ponto fundamental que as fontes realmente ressaltam é o novo nascimento em Cristo. É isso que cria a nossa identidade comum, uma identidade mais profunda que qualquer outra afinidade que a gente possa ter. Certo. Romanos 8 diz que a gente é feito filho de Deus por adoção, e isso nos torna, como consequência, irmãos e irmãs. Aquela imagem de 1 Coríntios 12, do corpo com muitos membros diferentes, mas todos interligados e interdependentes, é central para entender isso. A imagem do corpo é poderosa mesmo. Muito. E o Roger Stronstad, olhando para o livro de Atos, ele argumenta que o Pentecostes não foi só sobre indivíduos recebendo poder isoladamente. Foi sobre o Espírito Santo formando um povo, uma comunidade que testemunha e que desde o início já era intercultural. Interessante essa perspectiva de Atos. E tem uma nota sobre o Charles Finney, aquele pregador de avivamentos do século XIX. Achei fascinante. Ele dizia que a marca de um avivamento genuíno não eram só as emoções fortes, as experiências intensas. Não,
O que era então? Era a reparação concreta de relacionamentos quebrados dentro da comunidade. Olha que forte isso. O avivamento tinha que ter fruto na comunhão. Nossa, isso muda a perspectiva. E essa unidade que nasce dessa identidade nova, ela precisa ser cuidada, né? Acho que Efésios 4 fala algo sobre isso. Sim, Efésios 4, versículo 3. Fala pra gente, se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, não é algo automático, exige esforço e diligência. Exatamente. E esse esforço se traduz em qualidades de caráter bem específicas, né? Como humildade, mansidão, longanimidade, que é aquela paciência estendida que aguenta firme. É aí que entra aquela frase famosa que o John Stott popularizou. No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, caridade. Ah, clássica essa frase. Clássica e muito útil. É saber discernir o que é fundamental, o que não dá para abrir mão e o que é secundário, onde pode haver diversidade de opinião e, acima de tudo, sempre agir com amor. O J.I. Packer falaria que a santidade prática se manifesta nesses hábitos de amor que ativamente protegem a comunidade. E as fontes chegam a mencionar algumas ferramentas que as comunidades podem usar para ajudar a preservar essa unidade, coisas mais estruturais, talvez? Mencionam, sim, coisas como, por exemplo, pactos de membresia claros, que alinham as expectativas de quem entra na comunidade, acordos sobre como conversar e discordar com respeito, processos bem definidos para mediar conflitos biblicamente. E até a disciplina eclesiástica, que, quando é bem aplicada, né, seguindo o que Jesus ensina em Mateus 18, o objetivo principal é a restauração da pessoa e da comunidade. Não é só punir. Entendi. E essa vida comum, essa unidade, ela encontra uma expressão muito forte na ceia do Senhor, certo? Você já mencionou 1 Coríntios 10,17. Sim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Exato. O N.T. Wright tem uma descrição ótima disso. Ele diz que a ceia é um drama do evangelho que a gente encena regularmente. Ela nos lembra quem somos, um povo que foi reconciliado por Cristo, onde as barreiras sociais caem por terra e que é enviado em missão. Um drama do evangelho. Gostei disso. E o Anthony Palma faz uma ligação crucial com Coríntios 11. Ele diz que participar da ceia indignadamente não é só sobre um pecado pessoal isolado. Inclui também participar estando com relacionamentos quebrados ali na comunidade. Nossa, sério? Sério? Isso faz da busca por reconciliação antes da ceia um ato profundamente litúrgico, claro, mas também ético. Um se conecta ao outro. Isso dá um peso enorme para a ceia e para a reconciliação. Pensando nisso, uma ideia prática que surgiu nas fontes foi a de ter, ocasionalmente, domingos de reconciliação. Como seria isso? Momentos intencionais, sabe? Com ensino sobre perdão, tempo para autoexame, talvez oportunidades concretas para pedir e oferecer perdão ali mesmo, e aí culminar na ceia como celebração dessa unidade que foi restaurada. Parece poderoso, né? Muito poderoso. E como essa comunidade unida, como ela cresce? Efésios 4 fala que o corpo cresce, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Parece que o crescimento saudável não é individualista, né? É o que as fontes indicam, sim. O Stanley Horton, por exemplo, ressalta que o Espírito distribui os dons justamente para edificar o corpo inteiro. Os líderes, os ministérios, eles existem não para criar seguidores para si mesmos, mas para equipar todos os membros para que eles possam servir, para que Cristo seja formado no povo como um todo. E o Gordon Anderson acrescenta que equipes ministeriais saudáveis são aquelas que combinam clareza naquilo que creem, na doutrina, com uma cultura de honra mútua, onde as pessoas se valorizam de verdade. Interessante. Parece até que as fontes sugerem uma forma diferente da gente medir a saúde ou o crescimento de uma comunidade. Como assim? Talvez menos foco só em números ou em algumas personalidades que brilham mais e mais atenção à multiplicação de pessoas servindo, cada um usando seus dons. Seria um sinal de maturidade quando a comunidade depende menos de uns poucos superdons e mais da contribuição de muitos. Faz sentido.
É um crescimento mais distribuído, mais orgânico. Exato. E um elemento que parece vital para esse crescimento mútuo é o encorajamento. Hebreus 10, versículos 24 e 25, nos chama a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse considerar é interessante. Não é só dar um tapinha nas costas, né? Não mesmo. A palavra original sugere prestar atenção, observar o outro com cuidado para poder encorajar de forma relevante, específica. O Dietrich Bonhoeffer tinha uma visão bem radical disso. Ele dizia que, de certa forma, a gente precisa mais do irmão do que de nós mesmos. Como assim? Porque Cristo pode se manifestar ou falar através do outro de um jeito que a gente não perceberia sozinho. Precisamos da palavra, da perspectiva do outro, para perseverar na fé. E o Luiz Saião observa que igrejas que amam a palavra de Deus acabam desenvolvendo naturalmente um vocabulário de encorajamento. E isso combate o pessimismo, a fofoca. Um vocabulário de encorajamento. Gostei disso. Mas, se a gente conectar isso ao quadro geral, como podemos fomentar esse encorajamento na prática? As fontes dão algumas ideias. Dão sim. Coisas como criar espaços regulares para testemunhos curtos, focados em como Deus agiu concretamente. Formar duplas de Barnabé, sabe? Lembrando do Barnabé de Atos, o filho da consolação, duplas para mentoria, para apoio mútuo. Ah, legal a ideia das duplas. E sermos intencionais em orar uns pelos outros de forma específica, não só o abençoa todo mundo. São pequenas rotinas, mas que cultivam um ambiente de estímulo mútuo. Isso me faz lembrar daqueles 4 pilares da igreja primitiva, lá em Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Parece que essas práticas todas andam juntas, né? Exatamente. O Roger Stronstar nota que a igreja cheia do Espírito persevera nessas práticas. A experiência espiritual, o carisma, precisa estar ancorada no ensino sólido e na vida compartilhada. Não é uma coisa ou outra. Entendi. Duane T. Wright diria que viver esses pilares juntos, de forma visível, é um sinal público poderoso do reino de Jesus. E aquela nota do Finney, de novo, lembra que a disciplina nesses hábitos espirituais, oração, serviço, confissão, é o que mantém o fogo aceso a longo prazo, não só a emoção do começo. Isso nos leva a uma autoavaliação importante, talvez. Desses 4 pilares, ensino, comunhão prática, a partilha, simbolizada na ceia, e a oração. Onde será que a nossa comunidade hoje talvez esteja mais frágil? E que hábito simples, concreto, a gente poderia começar para fortalecer justamente essa área? Fica a reflexão, né? Com certeza. Mas, como a gente já mencionou antes, essa vida em comunhão enfrenta ameaças sérias. A principal delas, que Hebreus 12 destaca, é a tal raiz de amargura. Aquela erva daninha. Exatamente. Se não for tratada, ela cresce e contamina muita gente. Ela surge da falta de perdão, de mágoas que não foram resolvidas. E a cura primária que a Bíblia indica é justamente o perdão praticado, como Colossenses 3:3 ensina. O perdão. Sempre ele. Sempre. E outros problemas sérios, como facções, fofoca, individualismo excessivo, muitas vezes eles derivam dessa mesma raiz de amargura, ou de falhas parecidas em viver a verdade em amor. A solução passa por caminhos como a submissão mútua, que Efésios 5:21 fala, a comunicação direta e restauradora, de Mateus 18, e o carregar as cargas uns dos outros, de Gálatas 6:2. Falamos bastante sobre a importância, o fundamento, o crescimento e as ameaças. Mas como trazer tudo isso para o nosso dia a dia? De forma bem prática, como viver essa santidade comunitária de forma intencional? Olha, uma sugestão interessante que emergiu das fontes foi a ideia de um plano de ação pessoal. Talvez focado por uma semana para a gente cultivar hábitos de comunhão. Um plano de ação. Como seria? Imagina, por exemplo, dedicar cada dia a uma prática específica. Tipo, na segunda-feira, orar especificamente pela reconciliação com alguém com quem você tem alguma tensão. Na terça, fazer um esforço consciente para dizer palavras que edificam para 3 pessoas diferentes. Prático. Na quarta,
compartilhar uma refeição com alguém, mas focar mais em ouvir do que em falar. Na quinta, fazer um ato de serviço discreto, sabe? Sem ninguém precisar saber. Na sexta, estudar uma passagem sobre unidade com outra pessoa. No sábado, interceder pela unidade da sua igreja local e da igreja global. E no domingo, participar da ceia com o coração preparado, buscando resolver pendências relacionais antes. Nossa, são exemplos ótimos. São exemplos, claro, mas mostram como pequenas ações intencionais podem ir fortalecendo os laços da comunidade no dia a dia. E para a comunidade como um todo, além dessas ações individuais, o que mais pode ser feito? As fontes apontam também para iniciativas mais amplas, como, por exemplo, mapear relacionamentos que estão frágeis na comunidade e buscar ativamente a reconciliação. Criar estruturas de apoio, como aqueles grupos Barnabé que a gente mencionou, para cuidado mútuo. Sim. Talvez instituir momentos na própria liturgia no culto, para confissão comunitária e celebração do perdão, e algo que me pareceu crucial, treinar líderes e membros em habilidades práticas, como escuta ativa, como dar e receber feedback construtivo, como mediar conflitos de forma saudável. É um investimento na saúde relacional da comunidade. Faz todo sentido. No fim das contas, o que fica muito claro é uma tensão vital. Buscar a santidade de forma isolada, sabe, sem a comunidade, isso pode levar a um moralismo frio, talvez até orgulhoso. Verdade. Por outro lado, ter uma comunidade super unida socialmente, mas sem essa busca conjunta por transformação, por santidade, aí vira só um clube de amigos, né? Perde o poder transformador do evangelho. O evangelho não cria só indivíduos salvos, ele cria um povo novo. Uma comunidade que deve refletir a realidade do reino de Deus. Um povo novo. É. E essa dinâmica toda, ela tem raízes na própria Trindade. O Pai é quem ordena a bênção onde existe unidade fraternal, lá no Salmo 133. O Filho, Jesus, orou intensamente e continua intercedendo por essa unidade, como a gente viu em João 17. E o Espírito Santo é quem torna isso possível, nos unindo pelo vínculo da paz, como diz Efésios 4. Que incrível essa conexão trinitária. Muito. E se a gente juntar as ideias de vários desses pensadores que citamos, Stott, Wright, Horton, dá para dizer que a receita para uma comunidade saudável envolve ter a verdade do Evangelho sempre no centro, o amor como método em tudo que a gente faz, a esperança na nova criação como nosso horizonte e o Espírito Santo agindo ali no meio. Como aquela unção que desce, une e vivifica o corpo todo. Lindo resumo. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, acho que vale a pena voltar àquele texto de Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando a nossa congregação. Um chamado forte. Muito forte. E a reflexão final que fica, talvez, seja esta: como é que a minha busca pessoal por santidade está, neste exato momento, impactando, seja para o bem ou para o mal, a saúde e o testemunho da minha comunidade, e, ao mesmo tempo, o inverso, como a saúde ou a falta dela da minha comunidade está impactando a minha própria caminhada pessoal com Deus. Perguntas essenciais. Com essa provocação, então, a gente encerra esta nossa análise aprofundada sobre essa ligação que é inseparável entre santificação e comunhão.